Olá, queridas almas! Meu nome é Thaisa Carolina Figueiredo, eu sou a idealizadora deste canal e a minha missão é trazer aqui a verdade sobre o verdadeiro despertar espiritual, sobre a verdadeira forma de vida aqui na Terra, sobre como todo esse sistema de vida, de existência terrestre funciona e como esse sistema nos influencia, né, da forma que a gente vive, na forma que nós expandimos ou deixamos de expandir. Então, se você tem interesse nesses assuntos, fica aqui comigo que você vai acessar diversos conhecimentos e informações que não existem em lugar algum. E para trazer esse tema, é muito importante que eu traga um pouquinho da minha caminhada espiritual, da minha jornada de expansão, da minha jornada de despertar espiritual, para que faça sentido, para que encaixe, né, as pecinhas conforme eu fui recebendo todas as chaves que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Lá no início da minha jornada espiritual, quando eu disse um basta e eu falei, não é possível que a vida é isso aqui, que a vida é trabalhar, estudar, pagar boleto, construir, comprar coisas, trabalhar mais ainda para comprar mais coisas, uma vida sem sentido, sem propósito. Foi então que eu fui em busca de respostas, pois chegou um momento que eu não sabia mais quem eu era, o que eu estava fazendo aqui, qual era a minha missão, qual era a importância, porque se a vida fosse só aquilo, para mim não tinha motivo estar aqui vivendo, não fazia sentido para mim estar aqui vivendo. Então foi quando eu fui em busca da espiritualidade, do autoconhecimento, para responder basicamente uma pergunta: quem sou eu? E essa pergunta, ela permeou comigo, ela caminhou comigo por muitos e muitos anos, até eu chegar aqui nesse estado de consciência, nesse estado de lembrança de quem eu realmente sou. Então essa foi a pergunta que me encaminhou para estar aqui hoje falando com você. E durante toda essa caminhada eu estudei muito, eu busquei diversas ferramentas de autoconhecimento, dentre elas Theta Healing, Reiki, apometria, medicinas da floresta, radiestesia, enfim, diversas ferramentas disponíveis para que possamos encontrar a nossa verdade aqui na Terra. E há um pouco mais de um ano atrás eu tive acesso de forma muito, como eu posso dizer, de forma muito repentina, acesso à apometria quântica estelar. Eu fiz a formação ao entrar para um processo de mentoria junto com as medicinas da floresta. Ao acessar esse conhecimento da apometria, eu tive um olhar totalmente diferente de como a vida aqui na Terra funciona, ou do que existe para além do que a gente consegue ver, né, com os nossos olhos físicos, que já foi uma virada de chave imensa. Fiz todo um processo aí com as medicinas da floresta, através de mentorias, e fui recebendo diversas chaves que me levavam para um único ponto. Quem sou eu? Quem de fato sou eu? Quem de fato é você? E então, nesse processo todo, eu recebi a canalização de uma ferramenta que é a apometria pleiadiana. Para quem não conhece os pleiadianos, eles estão aqui de forma muito mais ostensiva para ativar a lembrança de quem nós realmente somos, de onde nós viemos, qual é a nossa missão aqui na Terra, qual é o nosso propósito aqui na Terra, por que viemos para cá, porque não somos daqui, a maioria de nós não somos daqui. Vou falar sobre isso mais à frente no vídeo. Então essa é a missão dos pleiadianos, né, esses seres estelares, esses seres extraterrestres aqui na Terra, nos auxiliar a realmente a gente ter esse despertar real da nossa alma. É realmente o despertar verdadeiro, que ele só acontece quando a gente nos lembra, quando nos lembramos de quem verdadeiramente somos e de onde nós viemos, né? E de onde nós viemos? Nós viemos da fonte criadora de tudo que é, da fonte divina, do que está muito além do que é a vida aqui na Terra, que está muito além do que é o universo de fato, que é a fonte que está acima de tudo isso. Então, somente quando a gente se conecta a essa fonte que de fato a gente verdadeiramente desperta, que é onde realmente a gente consegue nos libertar, né, do que é essa dualidade terrena aqui hoje. Aqui hoje não, né? Há de milhares de anos. E é muito interessante porque eu vim recebendo essas ferramentas, essas chaves que levavam a um único ponto. E recentemente, em uma cerimônia de ayahuasca, foi quando eu consegui encaixar todas essas chaves, todas essas peças e tudo fez sentido. Né? Essa cerimônia de ayahuasca é uma cerimônia da força ancestral. Então a gente trabalha a força ancestral. E eu vinha de um processo de muita limpeza de reprogramações do sistema holográfico da Terra. Vou falar mais à frente sobre isso. Então eu tive, por já estar com uma programação mais limpa, eu consegui ter um acesso ainda mais profundo do que essa vida na Terra. Eu não fui com essa intenção. A gente diz que a gente acessa esse nível de expansão quando realmente estamos prontos, né, para receber esse nível de informação, esse nível de expansão. Então eu estava pronta nesse dia. E aí, quando chegou em um determinado momento
da cerimônia, onde ela é realmente colocada para que os nossos ancestrais nos leve para a vida, né? Porque hoje nós vivemos aqui na Terra com a força dos nossos ancestrais, com a nossa força, mas com as forças dos nossos ancestrais. Essa é uma programação terrena, né? Uma programação do sistema da Terra, de nós termos que levar essa energia dos nossos ancestrais para conseguir viver a nossa vida. E nessa etapa eu estava lá, tranquila, e aí apareceu um homem na minha tela mental, né? Na minha tela búdica, nesse lado mesmo, no lado esquerdo, né? Esse é o meu lado esquerdo, ele apareceu, um homem moreno, com barba e etc. E aí eu olhei ele e perguntei assim, quem é você? Ele olhou pra mim e falou, eu sou Abraão. E ali eu já falei assim, uau. Ali eu já, uau. Eu fui muito longe. Eu fui muito longe. Porque Abraão, sim, é um ancestral de muitas e muitas pessoas, né? De milhares de pessoas. Então, faz muito sentido eu ter acessado isso nessa cerimônia. E aí, quando ele respondeu que ele era Abraão, me deu um estalo e eu lembrei de uma dúvida que eu tenho da Bíblia, né, lá do começo, onde traz, né, as gerações de Abraão e etc, onde o Deus da Bíblia coloca para as pessoas irem buscar suas mulheres, mas buscarem as suas mulheres, os seus esposos, no seu próprio povo e não em outros povos. E isso me trazia muito a dúvida. Eu falei assim, então na Bíblia já dizia que existiam outros povos aqui na Terra, que nós não somos o único povo existente aqui na Terra. E aí eu questionei, então quem são os outros povos? E aí me veio o outro questionamento. Aí quando eu questionei quem são os outros povos, apareceu para mim daí o planeta Terra de cima, sim, e todo o caos, né, que existe hoje aqui na Terra, de guerras e, enfim, doenças e etc. O caos mesmo existente, né, as dualidades da Terra. E aí eu questionei, eu falei assim, tá, se Deus é perfeito, por que Deus ia criar o caos? E nisso eu fiquei nessa dúvida, e questionando, questionando, e questionando, e questionando, e questionando. E aí a gente precisa ir avançando e quebrando as barreiras, né, dentro dessa jornada de expansão, né, desse momento de expansão. Então existem ali, vem diversas situações, coisas para te fazer, acreditar em outras coisas, e eu não acredito que Deus fez isso aqui, Deus é perfeito, Deus não ia fazer o caos. Da onde vem o caos? Onde começou o caos? Então, quem conhece a apometria ela vai trabalhar as problemáticas e as questões lá na raiz. Então, a gente sempre busca onde tudo começou, né? Onde foi a primeira fagulha para aquele problema todo, que aquele problema todo ele vai reverberar em diversas áreas da nossa vida, né? E nesse caso, de forma coletiva no mundo inteiro, né? De todos os povos. Então, eu nessa resistência eu furei a bolha, né? Digamos assim, eu furei uma camada de resistência que tinha ali naquela expansão. E eu fui lá para a origem do mundo, né? As primeiras humanidades, não sei se pode falar se seria a humanidade a palavra correta, mas as primeiras civilizações aqui na Terra que falam que é Atlântida, os povos de Atlântida e Lemúria. Então eu fui para aquele local, né? Ao entrar naquele local, eu tive um ataque ali energético, mas tudo sob controle, porque eu estava muito bem ancorada na minha consciência, né? Estava muito consciente naquele momento, com um conhecimento, com uma base, né, de expansão da consciência já. E aí eles me mostraram e eles falavam assim, né, que foi uma célula defeituosa ali nos seres daquela época que começou a gerar tudo isso. E aí eu não aceitei. Eu falei assim, não é possível que uma célula defeituosa, como que Deus, que é perfeito, ia fazer uma célula defeituosa? Não tem como, isso não existe. Não vou aceitar isso. E aí foi quando eles mostraram, né, que um Deus, ele resolveu criar a dualidade na Terra. Não foi quando originou a dualidade na Terra. Dessa forma, ele começou a utilizar das mulheres para implantar essa dualidade. Essa consciência eu já tinha acessado em um outro momento, né, de expansão, que é onde ele começou a implantar nas mulheres as comparações, as intrigas, as competições, né, quem é mais bonita, quem é aquilo, quem não sei o quê, nananã, e que, né, isso existe coletivamente até hoje, né, essa briga entre mulheres, que na verdade foi implantado lá atrás por um Deus para criar a dualidade, né, para criar o caos aqui na Terra. Então tudo começou através dessa plantinha, né? Então onde começou todo o sistema de manipulações, de competições, de guerras e tudo o que existe, tudo o que há hoje em forma de caos, em forma de dualidade, o certo e o errado, se um ganha o outro perde, né? O amor, o ódio, enfim, todo o nível de dualidade se originou a partir disso, conforme o acesso que eu tive neste momento, tá? E aí foi quando eu parei e eu pensei, tá, então vocês estão me dizendo que Deus
que é perfeito, quis criar o caos? Não é possível. E eu tava indignada, tava muito indignada. Eu falava assim, não é possível. Então vocês estão querendo me dizer que Deus é essa palhaçada? Não, não é possível. E eu indignada, e eu parei e falei assim, não, gente, eu quero ver acima disso, eu quero ver acima desse caos, acima da terra, eu quero ir além, eu quero entender isso aqui de fora. E com muita dificuldade, porque tem as resistências da expansão ali, né? Para quem já tá mais nesse caminho sabe que existem sim as resistências. Então, foi quando esse Deus, né? Vou falar que é o Deus do caos, né? O Deus criador do caos aqui na Terra. Ele começou a falar assim, não, porque a Terra é um jogo. É um jogo, imagina um jogo de videogame, um jogo holográfico. É só você jogar? Por que você não entra na brincadeira e joga também? Então aí começou a me mostrar que esse Deus do caos, ele se diverte muito com o caos. Ele se diverte muito com o sofrimento, com a dor da humanidade, em ver a gente rodando em círculos, sofrendo por coisas realmente criadas de forma holográfica pelo sistema programador, né, da Terra. E eu fiquei indignada, eu falei assim, não, eu não aceito. Eu não vim aqui para brincar. Eu não aceito. Eu não vou jogar esse jogo. Eu não quero jogar esse jogo. E aí eu comecei a pedir, eu quero ver acima disso, eu quero ver além disso, eu quero ver de fora desse lugar. E até que então eu consegui realmente furar a bolha e mais uma vez, né, eu consegui acessar a fonte criadora de tudo que é, né, a fonte divina, o Deus maior, o grande espírito, né, que algumas crenças chamam. E então, né, eu consegui acessar de fato o que é, né, que é realmente a vida aqui na Terra é realmente um jogo holográfico, é uma programação realmente feita pra gente ficar rodando em círculos, né, em loopings. Existe a roda de Sansara, que hoje já algumas pessoas dizem que já não existe mais, né, que ela foi quebrada. E quando eu tive esse acesso, né, à fonte divina, à fonte de tudo que ficou muito claro para mim que não existe uma evolução, não existe uma ascensão aqui na Terra, não existe essa coisa de 1% todos os dias, de progresso. De fato, isso aqui é um jogo que aprisionou muitas almas, né? Então eles me mostraram esse Deus do caos, né? Convidando almas para vir jogar esse jogo. Só que quando a gente entra aqui, a gente entra condicionado à programação que é o jogo, ao sistema do jogo. Então existe um caminho que muitas vezes é muito longo, muitas vezes as pessoas não alcançam para ter realmente esse despertar, lembrar quem a gente realmente é, porque somente dessa forma a gente consegue se libertar desse sistema. Então, o que acontece, né? Deus mandou Abraão como forma de infiltrar, né, aqui na Terra para começar a libertar essas almas, né? Mas existem todas as outras formas de vidas criadas, de fato, a partir desse sistema, né? Formas de vida que não sentem e que se alimentam, de fato, do caos e que são realmente programadas para manter o caos, para manter as pessoas aprisionadas a esse sistema de dor e sofrimento, né? Então, muitas pessoas falam, sim, aqui na Terra é pra gente sentir dor. Gente, não é. Isso aqui é um sistema aprisional. E energias se alimentam da nossa dor e do nosso sofrimento. Então isso não tem nada a ver. E ficou muito claro para mim que pouco importa as vidas que a gente passou. Pouco importa o que a gente fez em outras vidas. O que realmente importa é, de fato, a gente acordar hoje aqui, lembrar que a gente é uno com a fonte criadora de tudo que é, para que a gente possa se libertar desse sistema, deixar de nos identificar com esse sistema, com toda essa programação, para que, de fato, quando a gente desencarnar, a gente volte para a fonte, né? E a minha missão aqui na Terra é exatamente essa, né? Eu escolhi vir para cá por livre e espontânea vontade para auxiliar nesse despertar, né, das pessoas, ser uma fagulha divina, uma seiteira divina que auxilie almas a se libertarem, almas a se lembrarem quem realmente elas são, de fato, da onde elas vierem, né? Por isso eu recebi tantas e tantas ferramentas e tenho recebido mais ferramentas, mais formas, mais trabalho de trabalhar isso. Então o que precisa ficar muito claro aqui pra gente é nada disso daqui é real. Isso tudo que a gente vive, todas essas questões de dualidade, todo esse caos, ele só existe para nos manter aprisionados. E a nossa missão de fato é a gente despertar, acordar, lembrar quem somos, de onde nós viemos, para que a gente consiga olhar para o lado e auxiliar outras almas a se libertarem também. Porque o sistema só termina quando nada mais alimenta esse sistema. Então a gente precisa sair da influência desse sistema holográfico que é a vida aqui na Terra. Sim, eu sei que é muita loucura, eu levei muito e muito tempo para assimilar tudo isso, para chegar hoje aqui e falar com toda essa veracidade, minha veracidade, né? Com toda essa propriedade, digamos assim. Não li isso em nenhum lugar. Hoje eu já vejo mais pessoas falando sobre isso dessa forma, mas são pouquíssimas pessoas.
Mas nós chegamos num limiar que não podemos mais nos demorar, né? De fato, chegou a hora de a gente acordar, da gente voltar para quem a gente é, para a gente acessar a nossa fonte divina, né? A nossa fonte una com a fonte criadora de tudo que é, né? Com Deus divino. E realmente deixar de nos influenciar com toda essa dor, todo esse sofrimento, todo esse caos, esse sistema, para deixar de alimentar esse sistema. Então, sair desse lugar de que a gente precisa curar, de que a gente vai estar o tempo todo curando, que a gente vai estar o tempo todo aprendendo. Não, a gente precisa nos lembrar. O conhecimento, ele existe, ele está ali, qualquer pessoa acessa, mas a gente precisa estar uno com a fonte para acessar todo esse conhecimento. Então, não existe nada de evolução, não existe nada de crescimento, apenas nos lembrar quem realmente somos e de onde nós viemos. A liberdade só existe desse lugar. E de fato, a gente decidir viver essa verdade. Não adianta nada a gente descobrir quem somos, descobrir de onde viemos e continuar aceitando todo esse sistema aprisional, né? Então a gente precisa deixar que essa mente, né, que essas situações controlem a nossa mente, controlem a nossa vida, os nossos atos, enfim. E isso existe muita coragem, né? Até para eu estar aqui trazendo essa informação, foi todo um preparo de ter muita coragem, realmente eu primeiro deixar de me identificar com toda essa programação, com todo esse sistema, para chegar aqui e ter coragem de falar algo que nem 1% da humanidade vive hoje. Então, é realmente trabalhar isso aos poucos na nossa vida, para que a gente consiga realmente viver essa verdade. Porque é assim que a gente se liberta, né? De nada adianta a gente descobrir toda essa verdade, continuar vivendo a mesma vida, continuar sofrendo, continuar alimentando todo esse sistema. E eu faço aqui um convite para vocês, né? Se você deseja acessar toda essa verdade, eu possuo ferramentas, né? A apometria pleiadiana, ela tá aí para isso, ela veio até mim exatamente para isso, para libertar almas, para auxiliar pessoas a lembrarem quem realmente são, né? E de onde elas vieram. Então, se você deseja avançar esse processo de expansão comigo, mande uma mensagem comigo, para mim, agende a sua sessão de apometria. Né? Existem outras formas de trabalho que estão sendo construídas nesse momento. Em breve eu vou estar trazendo aqui para vocês. Mais para frente vou gravar algo mais detalhado, específico sobre a apometria pleiadiana, mas ela é basicamente para isso, né? Ela trabalha muitas outras coisas, mas o foco principal dela é conectar as pessoas com a sua verdadeira essência e com a sua verdadeira casa, né? Que é a fonte criadora, a sua mono da matriz. Então esse seria o vídeo de hoje. Se você gostou, né, curta, compartilhe com pessoas que você queira que acesse esse conhecimento, comente o que você achou aqui, se fez sentido para você, se não fez, se você ficou com alguma dúvida, pode mandar aqui que eu respondo todo mundo. Se você gostaria que eu trouxesse algo a mais também, pode comentar ali, que eu vou estar trazendo cada vez mais conteúdos como esse, para de fato a gente acessar cada vez mais a verdade e conseguir viver a verdade no nosso dia a dia, porque a vida não acaba a gente descobrindo, né, essa verdade, o sistema só vai deixar de nos influenciar, né, nós vamos deixar de ter toda essa dor e sofrimento através dessas programações que o sistema nos impõe, nos auto-impõe, tá? Então seria isso, se você ficou até o final, gratidão por ouvir até o final desse vídeo, e é isso, fiquem com a fonte divina de tudo que é, e até a próxima.